a nossa vida no Senhor, nós aprendemos que a oração, ela abre portas. A Bíblia diz que Daniel estava na Babilônia e durante um período ele foi trabalhando e com a excelência do seu trabalho, a Bíblia diz que ele foi colocado em posição de honra. E as posições de honra são dadas àquelas pessoas que com um coração sincero, verdadeiro e dedicado, elas passam a transmitir às pessoas que estão acima dela uma confiança. E houve uma confiança do rei Dário, rei babilônico, de colocar o Daniel em uma posição de alto escalão. Ele era um príncipe. Tinham 120 presidentes e 3 príncipes. E um dos príncipes era Daniel. Quando você é uma pessoa que busca a Deus de coração, quando você é uma pessoa que aprende a colocar a sua vida no Senhor, você é colocado em posições de honra. Deus exalta a gente. Deus faz com que aqueles que estão de coração contrito, quebrantado, em comunhão, tenham crescimento. Elas crescem. E Daniel, ele por sua vez, por mais que ele estivesse vivendo numa terra estranha, que ele estivesse num lugar onde não tinha o templo, não tinha igreja, não tinha um pastor, não tinha um profeta. Deus levantou ele como profeta em uma terra estranha. E uma das coisas mais importantes de se relatar sobre Daniel, que Daniel fez com que os babilônicos se quebrantassem. Porque você conhece bem a história, Nabucodonosor, ele foi um rei, um mau rei, um homem duro, um homem que criou uma estátua sobre ele mesmo, queria ser um deus para o povo, até que ele se torna um bicho. A Bíblia fala que ele começou a criar pena, que ele virou um animal. E ele teve que voltar-se e arrepender-se, porque ele se perdeu. Agora, Daniel, quando termina a história de Nabucodonosor, o Deus de Daniel é lembrado por Nabucodonosor. Ele fala, olha, somente o Deus de Daniel é Deus de verdade. E agora levanta-se um outro rei. A nossa vida é mais ou menos assim. Você fala de Jesus e você ganha alguém para Jesus, vai ter outra pessoa precisando de Jesus. Vai ter outras pessoas que não dão crédito à palavra, e aí entra a sua vez, a minha vez, de falar de Jesus e não se cansar. Porque são muitas as pessoas que são duras, que são difíceis de lidar. Mas Daniel, mesmo estando numa terra estranha, ele foi colocado numa alta posição, porque ele era um homem que fazia trabalhos de excelência. Fazer as coisas com excelência é fazer o seu melhor. É dedicar-se de todo o seu coração, empenhar-se a fazer tudo que te vier à mão, fazer da melhor forma possível. E era o que Daniel fazia. No entanto, que achava-se inocência em seu trabalho, era um trabalho feito com simplicidade, a ponto de que ele era invejado pelos demais. Sempre que fazemos o bem, sempre que fazemos aquilo que é certo, se estamos num ambiente onde as pessoas têm esse sentimento de querer ser melhor do que as outras, sem trabalho, sem esforço, sem dedicação, os que fazem o que é certo sempre vão ser taxados de errados. Começo em Daniel 6, versículo 10. Mais uma vez eu digo, continuando o estudo que começamos ontem, diz assim o versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas na banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Apesar de Daniel saber do edito, que dizia que aquele que fizesse uma oração a algum Deus, que clamasse ao Senhor, ou que fizesse um pedido para qualquer pessoa que não fosse até o rei, esta pessoa teria a penalidade de ser lançada na cova dos leões.
uma das coisas mais importantes Daniel era um príncipe, lembrando que ele era um dos principais. Mas quando é feita essa votação, quando é colocado essas palavras para o rei Dario, a Bíblia diz que Daniel não estava junto. Não foi chamado Daniel. Daniel não foi colocado na presença de todos, porque a forma ardilosa, a forma maquiavélica de quem quer fazer o mal, faz às escondidas, faz às escuras. Deixa eu achar aqui para você, se eu não me engano, é o Salmo 37 ou 31, deixa eu encontrar aqui, Salmos, deixa eu só para não falar para você o salmo errado. Se eu não me engano é o Salmo 34, deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo, é o Salmo 35, tá? Salmo 35. Lá no versículo de número 11, Salmo 35, 11 fala assim, ó: falsas testemunhas se levantaram e depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Então veja que aqui o escritor sagrado, Davi, ele descreve, ó, estão fazendo mal para mim, às minhas costas, e eu não sei nem o que estão falando. Daniel não estava presente. Daniel não estava junto no momento que fizeram o edito para prender qualquer um que orasse, porque se ele estivesse ali, ele ia se opor. Não, gente, nós não vamos fazer isso não. Vocês sabem que eu sou cristão, vocês sabem que eu sou de Deus, e eu não vou fazer tal prática. E às vezes, para poder ceder às coisas que estão sendo, como o mundo vai tocando, as coisas vão se apresentando, as pessoas muitas vezes elas falam, pastor, todo mundo faz, eu vou fazer também, pastor, mas se eu não fizer isso eu vou perder meu emprego, pastor, se eu não fizer assado eu vou perder minha posição. Eu lembro de um dia que uma pessoa me perguntou, pastor, eu trabalho para uma pessoa que não tem a fé em Cristo. Na verdade, essa pessoa tem uma fé em uma coisa totalmente diferente do que nós cremos. Não crê em Jesus, não tem a fé evangélica dos cristãos, não tem a fé nem dos católicos. Tem uma fé aversa, uma fé estranha. E eu disse, tá, mas por que você me pergunta? Não, pastor, porque eu trabalho para essa pessoa. Só que essa pessoa é uma pessoa muito generosa, é uma pessoa que ajuda, é uma pessoa que estende a mão, é uma pessoa que, pastor, olha, eu nunca tive uma pessoa que eu visse fazer tanto bem quanto essa pessoa. Aí eu falei, olha, mano, a gente tem que saber que a gente, como disse o Naamã, por exemplo, ele trabalhava para a Síria, ele era chefe de exército da Síria, trabalhava para o rei sírio, e na Síria eles buscavam a deuses estranhos. A Bíblia fala quando ele foi curado, diz a palavra de Deus, que ele falou para o Elias, Elias, fique o Senhor sabendo que quando eu voltar para a casa do meu Senhor, o Eliseu, quando eu voltar para a casa do meu Senhor, quando eu voltar ao trabalho, porque esse é o meu ofício, eu sou um chefe, eu sou um general, quando todos se curvarem diante dos deuses deles, eu não me curvo mais. Então o Naamã, ele se posicionou com a fé dele. O que você não pode fazer é bater de frente, brigar com ninguém por causa de religião. Isso é uma coisa que não leva, como dizia meu pai, não dá camisa para ninguém brigar por causa de religião. Mas você não pode deixar aceitar aquilo que não vem de Deus. Aí a conversa se estendeu e aí o atendimento cresceu. Pastor, o problema é o seguinte, pastor, que essa pessoa está me chamando para um dia participar das coisas que eles praticam, porque eu vou gostar, porque os amigos vão me ajudar, lá eu vou prosperar, lá as coisas vão mudar, estão até pensando em me colocar como sócio. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos usar a palavra de Deus. A Bíblia fala que existe uma amizade que pode atrapalhar você. A Bíblia diz assim, a amizade do mundo te afasta você de Deus. A amizade de Deus te aproxima você da comunhão. Ou você vai ter amizade com a palavra, com a comunhão, com a oração, ou você vai ter amizade com o mundo.
A amizade do mundo pode trazer para você a prosperidade, pode trazer para você uma oportunidade que você nunca teve na tua vida. Talvez você veja uma pessoa que tenha práticas, que não tenha a fé em Cristo, que façam coisas que talvez você nunca viu um cristão fazer, que é uma grande incoerência, né? Um cristão que poderia fazer, não faz, mas aquele que não tem a fé em Cristo faz muitas coisas que um cristão deveria fazer. Isso é um exemplo para você. Então façamos nós o que é bom, em tempo aprazível, estender a mão, ajudar os que necessitam. E por que tudo isso que eu estou lhe contando? Porque Daniel estava na Babilônia, mas ele não se contaminou. Ele não se perdeu. Põe para mim na tela Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel 1, versículo 8. Ele não se contaminou. Às vezes é assim. Olha o que diz Daniel aqui. E Daniel assentou, ele estabeleceu no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não se concedesse, que ele concedesse não se contaminar. Nós temos que aprender, nós estamos num mundo que qualquer coisa nos contamina. Você, por exemplo, hoje você vê que há estudos, por exemplo, midiáticos, que a pessoa uma imagem prende a pessoa a comprar alguma coisa. Isso chama-se marketing. Então veja que tem muitas coisas que uma fala, uma palavra tentando atrair os seus ouvidos, atrair seu coração, pode fazer você mudar de posição, fazer você mudar de opinião e fazer você mudar de Deus. Deixar de crer em Deus para crer em qualquer outra coisa, para dar crédito a qualquer outra coisa. Jesus disse assim, que ou você ama a Deus, que é o Senhor Todo-Poderoso, ou você ama o Senhor chamado Mamon. Na Bíblia você vê várias vezes Deus condenando a prática das imagens de escultura. Deus condena a prática de idolatrar uma pessoa. Deus não troca a glória dele com ninguém. E ele nunca chamou nenhum desses deuses que as pessoas criam de Senhor. Embora ele nunca tenha falado que estes são senhores, Jesus disse assim, você não pode servir dois senhores. Você servirá ou ao Senhor dos senhores, ou o Senhor chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então quer dizer, na Bíblia, o único momento que você encontra que Deus fala, que Jesus fala, que alguém pode criar um outro Deus, e isso se torna uma verdade para esta pessoa, é quando ela usa do fato de que o dinheiro dela, o valor que ela tem, se torna o Deus da vida dela. Tem pessoas que o dinheiro é o Deus dela. Irmãos, tem pessoas, eu já vi relatos de pessoas que dizem, pastor, tem pessoas que perdem a família, que preferem perder tudo para reter o dinheiro. Pessoas que preferem ir para o sepulcro, que preferem tentar levar a casa, o dinheiro, os milhões para dentro do caixão, mas não faz o bem, não estende a mão. Agora, de tudo isso que eu estou lhe falando para você, eu quero chegar agora, voltando novamente em Daniel 6, eu quero chegar onde Daniel ele faz a oração, e depois dessa oração, como ele costumeiramente fazia. Daniel não foi afrontar ninguém. Você não tem que afrontar ninguém. É algo do coração. Habitualmente, Daniel fazia isso. Ele orava, ele buscava a Deus, ele se apresentava ao Senhor. E agora acharam ocasião para contrariar Daniel. E Daniel, então, lá no versículo agora, deixe o versículo, nós lemos o 10 e o 11, nós vamos lá no versículo 19. Lá no versículo 19 diz assim, e pela manhã cedo, o rei se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus Altíssimo, do Deus vivo, dar-se o caso que o Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões? E Daniel então respondeu, ó rei, vive para sempre.
Imagine, por exemplo, que o Daniel, ele servia a Deus de uma maneira tão simples e singela e sincera, que o rei, por mais que não servisse a Deus, ele sabia, ele via Deus, Daniel, servindo a Deus. Você pode talvez achar, pastor, eu nunca ganhei ninguém para Jesus. Pastor, é uma luta, eu luto com as pessoas da minha casa, porque eu queria também que eles andassem com Cristo. Só que a Bíblia diz com tanta certeza para nós, irmãos, que Daniel, o que eu consigo enxergar aqui é que o rei via que Daniel servia a Deus. As pessoas do teu convívio, elas veem Deus em você ou elas veem um demônio em você? Elas veem em você um orgulhoso ou elas veem Deus em você? As pessoas que estão convivendo com você, elas veem a alegria da salvação em você ou elas veem ou pessoas veem inveja em você? Porque, notoriamente, este rei não queria perder aquele que tudo que fazia com excelência. Daniel fazia tudo com excelência. E por que ele fazia com excelência? Porque ele fazia sempre buscando a Deus. Sempre que você faz as coisas buscando a Deus, Deus te honra. Deus te coloca você em posições grandiosas. Só que a Bíblia fala que o leão que estava dentro da cova, eu até fiz uma imagenzinha aqui, coloca para nós aqui. O leão está dormindo porque enquanto Daniel ora, o leão dorme. Enquanto o leão estava disposto a qualquer alimento que caísse naquela cova, ele seria tragado. Agora, como eu até coloquei, 3 vezes ao dia Daniel orava. Enquanto ele orava com a janela aberta, o leão foi dormir. É assim que Deus faz. Porque, leia comigo o versículo de número 22 diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, quando Daniel está dentro da cova do leão, o rei, sabendo que ele era um homem importante para ele, ele pergunta: tomara Deus, ao Deus de Daniel, que ele esteja vivo, que ele tenha sido liberto da boca do leão, da fome, do peso que o leão queria fazer contra Daniel. E Daniel fala: rei, fique tranquilo, pois o Senhor Deus enviou um anjo e não permitiu que o leão me atacasse. Sabe quando que Deus vai impedir os ataques contra você? Quando você aprender a confiar em Deus. Quando você aprender que a oração, ela muda situações. Uma oração muda uma situação. Uma oração muda o teu coração. Uma oração muda uma sociedade. Sim, uma sociedade inteira. Porque daqui a pouquinho você vai ver que o rei vai dizer: o único Deus que existe é o Deus de Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel servia a Deus com verdade. Daniel não queria aparecer. Daniel não queria ser melhor que ninguém. Ele só era um homem de comunhão. Só. Um homem que fazia a obra para Deus com excelência. Que mesmo nas piores aflições que um ser humano pode passar, Daniel estava ali, servindo a Deus. E ele disse: Deus achou inocência em mim. Sabe por que muitas vezes você não recebe o que você pede? Porque Deus não está achando inocência em você. Você fala que você não ora porque você não tem tempo. Você fala que não vai para a igreja porque você não tem tempo. Você fala que não lê a Bíblia porque você não entende. Você fala inúmeras coisas acerca daquilo que traria para você resposta. E o que traria resposta para você é o que você tem mais negligenciado. Você negligencia tudo. Você tem momento para entretenimento, você tem momento para cuidar da saúde, você tem momento para tomar teu chimarrão, para trabalhar, você tem momento para todas as coisas, para os happy hours da vida. Você vai visitar mãe, pai, você visita os irmãos, visita cunhado, cunhada, vai na casa de um amigo, mas na casa de Deus você não vai.
Daniel estava orando, até coloquei nessa imagem aqui, eu coloquei uma janela aberta aqui, né? Pedi que fizesse essa imagem pra gente, de uma pessoa orando de joelhos com a janela aberta. Porque aquela janela aberta que Daniel estava orando, ele estava orando, olhando a banda de Jerusalém. Ele olhava com os olhos fitos para a região para onde iria, para Jerusalém, porque lá ele aprendeu a orar. Lá ele buscava a Deus, o Senhor dos exércitos. Ele foi preso porque a janela estava aberta. Se a janela tivesse fechada, os inimigos não teriam ouvido a oração dele. Será que não é o que acontece com a gente? Nós não temos esse medo, esse receio de que as pessoas descubram que eu sou de Jesus? Será que eu nunca vou ver o leão dormir por causa da minha oração? Será que eu nunca vou ver essa cena para mim? Será que eu não vou ver Deus me livrar de coisas que seria o fim da minha vida? Que veio a solução porque você decidiu orar. Uma oração faz o leão dormir. Olha o leão que bonitinho dormindo. Olha, até eu disse para as pessoas na igreja, eu preguei isso aqui no domingo, falei para as pessoas, naquele dia, o leão, a juba do leão, foi o travesseiro de Daniel. Se você já viu falar de travesseiros de plumas, de pavão, de ganso, né? Ah, que travesseiro bem gostoso. Irmão, a juba do leão foi o travesseiro de Daniel. O leão virou amigo de Daniel. Como pode uma coisa dessa? Isso é loucura, pastor. Eu vou provar para você que a fé, diz o Senhor Jesus, a fé para alguns é loucura. É coisa de louco para alguns ter fé. Mas olha o que acontece lá no versículo de número 23. Então o rei muito se alegrou. O rei ficou feliz. Ele ficou feliz em si mesmo, mandou tirar a Daniel da cova. Assim, foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, olha só, aqueles que agem com maldade, olha o fim deles. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. Leia comigo agora essa parte. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Pergunta, o leão tinha fome? O leão, no seu instinto, ele estraçalharia o Daniel. Ele destruiria o Daniel. Só que ele não conseguiu. Sabe por que ele não conseguiu? Porque Deus ouviu a oração de Daniel. Daniel tinha comunhão com Deus. Comunhão te traz confiança. Pode me colocar na berlinda, pode me colocar na cova que quiser. Deus vai me livrar. É isso que Daniel demonstrou por confiar em Deus. E por fim, lá depois que esses que tentaram prender Daniel morreram, aí o Dário, o rei, ele tomou uma postura diante de todos os babilônicos. Diz assim: então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Sabe o que um rei de guerra fala? A partir de hoje nós vamos ter paz. Seja a paz sobre vocês. O rei até se converte agora. O rei vira crente agora. Porque ele fala, paz seja multiplicada. Da minha parte, diz o rei, né? Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Daniel, ele prosperou.
no tempo pior da vida dele, da perseguição de morte. Prenderam Daniel dentro de uma cova de leões. E Daniel, ele sai de lá como o homem mais próspero, como o homem que cresceu. Como pode uma pessoa num tempo de perseguição sair melhor do que quando entrou na perseguição? Oração. A oração, a comunhão, fez com que ele tivesse uma mudança. E é o que Deus quer fazer por você, amado. Deus quer fazer por você, minha amada irmã. Tem pessoas que estão sofrendo, porque não oraram a Deus, porque não recorreram ao Senhor, não buscaram a Deus. E eu quero junto com você fazer uma oração agora. Tem pessoas que estão com chagas, com feridas abertas, pessoas que não sabem como, um pernilongo, né? um inseto te picou e você está vendo o teu corpo definhar. Eu estou lhe dizendo para você, pastor, mas o leão não teve poder contra Daniel, mas um pernilongo conseguiu me vencer. Se você orar a Deus, a força de qualquer malignidade cai por terra. Qualquer mal. E isso pela palavra de Deus, porque o que o exemplo de Daniel fez foi que o rei Dário e também o Ciro e todos aqueles que estavam perante aquele reinado ouviram falar: a partir de hoje nós só serviremos ao Deus do Daniel. Quando você é exemplo, você faz que aqueles que te veem nas suas práticas, nas suas atitudes, vejam o Deus que você serve e terão prazer e vão querer também servir ao Deus que você serve. Agora, não vão querer servir um Deus ao qual você vive morrendo, você vive triste, você vive acabado, você vive arruinado. Deus quer fazer por você, mas Deus quer usar você. E através do seu testemunho, outras pessoas também vão mudar. Lembre-se, tudo começou em oração. E é na oração que você cresce. E é na oração que Deus envia o anjo para livrar você de qualquer cova que você esteja passando. Amém? Vamos orar? Pegue seu copo com água e vamos fazer essa oração junto comigo. Pai querido e Pai amado, é com alegria, meu Deus, que mais uma vez eu me punho diante de Ti. Me coloco diante da Tua presença para orar em favor do Teu povo. Meu Deus, há muitos que estão sofrendo. Jesus, como aquela foto que eu recebi no dia de ontem, no final da tarde, de um senhor que está com uma ferida no pé, que foi, meu Deus, um machucado, que foi uma coisa que foi aumentando e agora está um buraco no pé dele. Meu Deus, quantas são as pessoas que estão sofrendo assim, Jesus? Que estão com doenças, meu Pai, que vão levar essa pessoa à morte se ela não mudar, se ela não se mover em direção ao Senhor. Por isso cá estou eu, orando, intercedendo e pedindo ao Senhor que dos céus o Senhor derrame sobre estas águas uma unção para curar, para libertar, para operar as Tuas maravilhas. Jesus, eu oro com todas as pessoas que com fé comigo também oram. Ore comigo agora, mulher de Deus. Ore comigo, homem de Deus. Talvez você tenha sofrido com dores nas pernas, você tem dificuldades para caminhar, você tem dificuldades para comer. Tudo que você come e volta, você não tem mais vontade de comer, você só tem emagrecido, você tem sentido um mal-estar todos os dias, são dores constantes. Pai, também tem, meu Deus, senhoras, que, meu Deus, quando chega aos dias de mulher, esta senhora sofre com dores, cólicas tremendas. Esta jovem, Jesus, que tem que tomar medicamentos fortes, porque a dor é muito forte. Jesus, entra agora regulando todo o sistema, meu Pai, regulando, colocando tudo nos seus devidos lugares, acertando aquilo que está errado na vida desta pessoa. Jesus, a Tua palavra diz que se o inimigo entrasse por uma porta, por 7, o demônio teria que sair. Meu Deus, por onde essa infecção entrou, por onde essa chaga começou,
Em nome de Jesus, retroceda, Satanás. Retroceda da vida desta pessoa. Retroceda com o teu mal. Retroceda com aquilo que você colocou com a intenção de matar essa pessoa. Eu digo agora a todo mal, ao demônio que agiu colocando uma doença no sangue dessa pessoa. Eu digo ao espírito da trombose. Eu digo ao demônio que colocou a artrite. Esta pessoa que está com os dedos das mãos todo tortos por causa dessa artrite, artrose. Meu Deus, ao reumatismo, entra agora, Jesus. Esta senhora que sofre de dor, que sempre tem que estar aquecendo as mãos, porque dói muito essa artrose, e o médico disse que não tem cura, mas para o Senhor tem cura. Para o Senhor tem, ó Pai. O Senhor diz a tua palavra que todo que cresce no seu nome veria a tua glória. Eu quero ver a tua glória, Pai. Eu quero ver essas pessoas testemunhando, mostrando, meu Deus, a mão curada, as pernas curadas, a ferida que fechou e agora normalmente essa pessoa está sem nenhum mal, sem nenhuma doença, sem nenhuma enfermidade. Jesus cura esta pessoa. Passa com a tua mão poderosa e cura estas pessoas. E assim como o Senhor fazia com Paulo, com Pedro, as pessoas colocavam as pessoas que estavam doentes nas camilhas, na rua, para que quando Pedro passasse, somente a sombra de Pedro pudesse curar aquelas pessoas. As pessoas eram curadas. Pai, que em nome de Jesus, que ao beberem destas águas consagradas, que ao usarem desta água para passar na ferida, no machucado, em nome de Jesus, seja como um santo remédio purificador para curar e libertar a todos. Essa é a minha oração. Que do céu, Pai, o Senhor derrame sobre estas águas a tua unção para curar, para libertar, em nome de Jesus. E nós que cremos dizemos amém. Use da fé e beba desta água comigo em nome de Jesus.